No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou nas trevas. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Ele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. E essa luz iluminou nas trevas. Que Ele é Jesus, vamos! Jesus, luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Eu canto Jesus, Jesus, luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque em quem as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplandecente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Jesus, oh! Jesus, luz, luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Eu canto Jesus, Jesus, luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Boa noite, amada igreja. Hoje então, dia 12 de julho de 2020, no culto desta noite, que estaremos apresentando ao nosso Deus, o único digno de ser adorado e louvado. Antes de entrar na mensagem da noite, eu quero lembrar aos amados que você poderá tirar qualquer dúvida para saber sobre as nossas atividades, entrando aí nesse QR Code, que fica aí na tela da TV ou do seu aplicativo. Nós estamos numa campanha em meio a essa pandemia, oferecendo cestas básicas àqueles mais necessitados, podendo ser membros da nossa igreja ou não. Nós estamos abençoando aqueles a quem nós tomamos conhecimento dessa necessidade. Também queremos convidá-lo para que às quartas-feiras participem conosco da nossa sala de oração. O nosso pessoal aqui da mídia sempre estará colocando o link
no seu WhatsApp. Esteja atento para que você possa então participar. Bem, nós vamos então agora neste momento orar ao Senhor, suplicando a Ele a sua direção, que Deus aceite o nosso louvor e que o Senhor fale conosco, que Deus possa ser honrado através das nossas vidas. Vamos então orar neste momento, suplicando ao Senhor a sua orientação e bênção. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te servir, nós queremos dar o melhor para o Senhor e precisamos que o teu doce, poderoso Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nós, para nos convencer, para nos dar a direção certa, e que nós possamos estar atentos, cuidadosos, obedientes, submissos a esta direção. Assim nós te suplicamos, agradecidos, louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então, nesta noite, falar sobre Deus é luz. É o tema desta noite. Para tanto, nós vamos ler 1 João, capítulo 1, versos 5 a 7. Assim nós lemos 1 João, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus por esta verdade, por esta afirmativa vinda direta do coração de Deus aos nossos corações. Normalmente, quando falta energia em nossas casas, nós dizemos: "Ih, faltou luz". Não é desse jeito? Não é assim que nós procedemos? Não é assim que nós falamos quando a energia acaba? Sabe por quê? Porque a energia e a luz estão intrinsecamente associadas. O meu vizinho, semana passada, ficou sem energia por 24 horas. E nós tivemos o privilégio de ceder 2 pontos de energia por meio de 2 extensões. E no dia seguinte, a esposa dele me disse: vizinho, sem luz não dá. Ela na verdade quis dizer, sem energia não dá. Mas que depressa eu disse para ela, são novos vizinhos, chegaram coisa de 1 semana e meia, e eu disse para ela: é por isso que a Bíblia Sagrada nos ensina que Jesus é a luz do mundo. Consequentemente, sem Jesus não dá. Alguém certa vez disse: o mundo é como uma ruim hospedaria numa noite muito escura. Uma frase por demais pessimista, dando a ideia de uma vida sem sentido, dando uma ideia de uma vida por demais deprimente. Mas eu gostaria de complementá-la. Ela não deixa de ser uma verdade, mas depende da situação. De fato, se não tivermos um objetivo na vida, principalmente com relação à vida eterna, ela se torna sem sal, ela se torna sem luz. Mas a partir do momento em que Jesus entra nela, a vida toma brilho, passa a ter um objetivo maior, porque Ele, Jesus, é o sol da justiça. É como diz lá em Malaquias, capítulo 4, verso 2,
Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E além do mais, existe uma eternidade preparada para nós, pelo próprio Deus Pai, por conta desse objetivo maior. Encontramos em Hebreus capítulo 13, verso 14, um versículo muito maravilhoso, que diz assim: porque não temos cidade permanente, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Lendo sobre o que é a luz, veja o que eu encontrei sob a ótica do professor Bagnato, respondendo bem a essa pergunta: o que é a luz? Abro aspas. A luz é um fenômeno da natureza que deixa os homens intrigados desde a sua origem. Se não fosse a luz, nós não enxergaríamos as coisas, porque afinal nós enxergamos a luz que advém das coisas. E o que é a luz, na verdade? É um fenômeno físico que tem tudo a ver com a eletricidade. Devido à própria composição elétrica da matéria, os átomos, elétrons e prótons, que faz com que a luz tenha também uma natureza elétrica, e a gente diz que a luz é uma composição de campos elétricos e magnéticos que conseguem se propagar, mesmo na ausência da matéria, mesmo no vácuo, e consegue se propagar e chegar até aos nossos órgãos visuais. E aí, nós também, pela interação desta entidade de natureza elétrica e magnética, aciona os nossos átomos e nossas moléculas, e nós conseguimos então enxergar a luz. Por muito tempo, a física bateu nessa questão de como é a luz. Primeiro, descobriram que era uma onda, e aí tinham que saber se é uma onda feita do que é uma onda, como a onda do mar, daquela que sobe e desce. Aí depois, devido ao esforço de muitos físicos, descobriram que era uma onda composta de voltagem de campos elétricos e magnéticos, que alternando no tempo e no espaço, conseguem se propagar. E muito depois, mais recentemente, descobriu-se que ela é como um pacote. Ela se comporta como essa onda, mas ela anda como pacotes de energia que são chamadas de fótons. Então, como você pode ver, dizendo ainda o professor Bagnato, a luz é um dos fenômenos que a gente acredita que até antecedeu a matéria que existe no universo. E até hoje a gente não entende tudo sobre ela. Todo dia, os físicos estão aprendendo um pouquinho mais sobre este fenômeno fantástico que é a luz. Fecha aspas. O que mais me chamou a atenção nestas afirmativas dadas pelo professor Bagnato é a de que a luz é um dos fenômenos que acredita que antecedeu a matéria. De fato, é conforme o que a palavra de Deus nos relata acerca da sequência da criação de todas as coisas. Ou seja, mais uma vez, a ciência se aproximando dos relatos bíblicos. E Jesus é essa luz que ilumina as nossas vidas. Você crê nisso? A luz revela aquilo que é, se verdade ou se mentira, se está sujo ou se está limpo, se é divino ou não. Quantas vezes achamos que não há poeira em nossas casas, e por conta de um raio de luz
que entra pela janela, nos é revelado a grande quantidade de pó que de fato existe. A luz, além dessa eficiência, o de mostrar a verdade, precisamos saber como lidar com ela. Existe um curso nos Estados Unidos para quem trabalha em banco, para que todo caixa fique especialista em notas de dólares verdadeiras. Eles ficam tão afinados com a nota verdadeira que ao bater uma falsa em suas mãos, eles percebem de imediato. O interessante é que durante todo o curso, que dura meses, eles somente trabalham com a nota verdadeira. Em nenhum momento durante o curso é colocado diante deles uma nota falsa, apenas a verdadeira. Eles debruçam sobre a nota verdadeira, eles estudam a nota verdadeira, eles manuseiam a nota verdadeira. Ao bater uma falsa na mão deles, imediatamente eles percebem. Voltando à palavra de Deus, que é o nosso norte, que é a nossa luz, sempre ela por si só nos revelará a verdade. A exemplo desses homens que se especializam em notas verdadeiras e para tanto só trabalham com notas verdadeiras, para que nós saibamos como funciona o mundo, para que nós saibamos como é que poderemos nos aproximar de Deus. Não é necessário que você experimente religiões, porque não são as religiões que nos levarão a Deus, e sim somente Jesus Cristo, quando Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então basta que nós estudemos Jesus, basta que nós estudemos a palavra do Senhor, para que a verdade seja uma realidade diante dos nossos olhos e dentro das nossas vidas. Eu não preciso experimentar aquilo que não é verdade para saber se é verdade. Basta conhecermos a verdade, que é a própria palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Ou seja, a luz que é Cristo, sobre qualquer assunto espiritual, revelará se estamos de acordo com Ele ou não. Termina então a palavra de hoje lendo o seguinte versículo, que está em Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Que possamos então nos colocar diante da luz, a única luz que é Jesus, para que tenhamos uma vida com propósito, para que tenhamos uma vida em que o norte estará sempre sendo nos dado pelo próprio Deus, para que tenhamos uma vida de sucesso, uma vida de alegria, uma vida de esperança, aquela vida além túmulo, que é a vida eterna ao lado de Deus por toda a eternidade. Que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento para que não abramos mão dessa luz chamada Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós tenha sido trabalhado por Ti, para que a Tua verdade, para que a Tua palavra, que é o próprio Cristo, que é a nossa luz, seja realidade em nós. Que possamos nos deixar ser trabalhados pelo Senhor. Que a Tua palavra seja a lâmpada que irá iluminar o nosso caminho. Que não abramos mão desta lâmpada chamada a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a entender como é que funciona este mundo. Um mundo que caminha passos largos para a destruição. Um mundo que caminha passos largos para as trevas. Que possamos então desejar e optar pela luz, que é Jesus. Assim oramos
em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, que a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja aqui presente e com todo Israel espiritual do Senhor espalhado por todo o planeta Terra, hoje e para todo sempre. Amém.